queria dizer em conclusão é o seguinte: nós não podemos afirmar, efetivamente, se andamos a caçar demais, embora tenhamos todos, nós caçadores, a noção de que se anda a matar muito e mal e se anda a caçar de menos. Portanto, o que temos de dizer é que não sabemos o que é que andamos a caçar. E era tempo de começarmos a saber o que é que andamos a caçar. Muito obrigado e peço desculpa. Agora, se houvesse alguém que queira colocar alguma questão, ou ao Sr. Artur Gueirão, ou ao Dr. Álvaro Moreira. Sim, senhor. Sou da ETN e quero dizer uma coisa que é o seguinte. Eu estava a falar dos planos anuais de exploração. Planos anuais de exploração, há 2 anos desta parte, os planos anuais de exploração são das zonas de caça municipais. Eu estava a dizer que quem faz os planos anuais de exploração são os técnicos da ETN. Eu estou a dizer que não são... Não disse isso, desculpe. Eu ouvi. Ouviu mal. Estou a tentar dizer o que é que me indignei das suas palavras. O resto tudo bem. O plano anual de exploração não é uma obrigatoriedade nas zonas de caça turísticas de São Gonçalo. Não faz o plano anual de exploração. Quem faz são as zonas de caça municipais que são aprovadas desse plano das zonas de caça municipais. É só isso que eu estava aqui a dizer. Não são os técnicos da EFN que fazem isso. Não é? Não sou eu que faço. E se eu souber algo mais, é muito diferente fazer e aprovar. Aprovar implica a responsabilidade de conhecer e de saber o que é que se está a aprovar e o porquê é que se está a aprovar. E aí é que reside o centro da questão. Percebe? É isso. Eu gostaria de aqui em relação... Sim. Não, o doutor quer falar. Luís Antônio Correia, Dê-me só um segundo. caçador há 35 anos. Só um segundinho. Não é preciso que eu fale logo. Mas é que depois as câmaras podem não ouvir. Luís Antônio Correia, caçador há 35 anos e por início do destino técnico da AFN, embora pertencente ao Ministério do Ambiente, ou seja, tenho os defeitos todos. E quero dizer o seguinte, Sr. fiquei extraordinariamente chocado com as suas palavras, quando o senhor diz, passa um labéu de corruptos aos funcionários da AFN. É preciso, o doutor, sei que é um jurista, há juristas, colegas seus não, há também juristas, como o senhor, que estão indiciados para a prática de crimes. Isso não me faz dizer que todos os advogados, não me faz tomar a nuvem por Juno. E, portanto, doutor, peço no mínimo que reflita naquilo que disse, quando diz que os técnicos da AFN, o doutor disse na generalidade, os técnicos da AFN fazem os projetos e a seguir vão aprová-los. Se isso for assim, o doutor, como jurista, tem uma obrigação acrescida de denunciar essas situações, mas com os nomes. Porque não basta, doutor, peço-lhe desculpa, não basta lançar para o ar a suspeita e depois ficarmos na mesma. Que eventualmente haverá técnicos que obviamente têm 700 funcionários que a AFN tem, não vamos ter a noção que todos são bons funcionários, mas há muita gente que tem dado o seu melhor em prol daquela casa. Eu até estou a falar à vontade porque eu até sou técnico do ICNB, estou na AFN por empréstimo, embora lhe diga que quero entrar para os serviços, ou enfim, para fazer parte dos quadros da AFN. E portanto, doutor, quero manifestar o meu desagrado por aquilo que eu vi. Concordo em muitas coisas que o doutor disse, tem razão em muitas delas, mas eu não percebo uma coisa. A AFN é a fonte de todos os males. Quando o doutor no início, depois os exemplos que dá, são exemplos de má gestão praticados pelos gestores de zonas de caça. Portanto, há aqui parece-me alguma incoerência. Embora reconheça que os nossos serviços têm muitos defeitos, cometeram muitos erros e hão de continuar a cometer com certeza. Por fim, isto a discussão depois vai nos levar para outros campos, também não concordo consigo quando diz que o facto, e foi uma decisão, enfim, foi uma decisão de quem nos tutela e nós como técnicos temos que obedecer, o facto das licenças de caça passarem a incluir a caça maior. Mas não concordo consigo quando diz que é por esse facto que
que agora as montarias são muito elevadas, porque isso, tem um grande número de caçadores, porque isso aconteceu o ano passado, foi a primeira vez que isso aconteceu, e as montarias, e eu que caço há 35 anos, há 10 anos a esta parte que a gente não são montarias, são romarias com 100 e tal portas. Portanto, não é pelo facto de, quando muito, veio, se calhar, aumentar o problema. Mas não foi por esse facto que as montarias têm muita gente. É por incapacidade de quem, ou por desconhecimento de quem organiza as manchas, que não tem atenção às questões de segurança, como o senhor falou, os efetivos populacionais, o estado das populações, mas isso, eu a seguir queria falar sobre isso, depois na minha intervenção, de qualquer dos modos. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma questão? Aqui o António Pacheco. A minha pergunta é... António Luís Pacheco, caçador e mentiroso. Mais mentiroso até. A minha pergunta, no fundo, é, pegando naquilo que ambos disseram, e talvez em jeito de conclusão, é que a verdade é esta. Nós não sabemos, efetivamente, se estamos a caçar mais ou se estamos a caçar menos. Portanto, pode ser esta uma conclusão, porque a solução começa exatamente pela identificação do problema. E eu parece-me que se identificou aqui um problema já importante. Na verdade, nós não sabemos se está a caçar mais ou de mais ou de menos. Embora tenhamos, e esta é a segunda questão que eu ponho, parece-me que temos de facto esta noção. Estaremos a caçar mal. Não de mais, nem de menos, mas mal. Fundamentalmente estamos a caçar mal. Porque, por um lado, nas esperas, se calhar fazem-se esperas demais, os puristas vão já cair em cima, eu já deixei de fazer esperas há muito tempo, e cheguei à conclusão que, de facto, hoje em dia, eu não conheço ninguém que não faça esperas. Ninguém. Toda a gente faz esperas. E depois, se fazem esperas em todas as luas, em todos os sítios, a gente vai lá meter os cães e os porcos não estão lá, porque não lhes deram sossego, etc, etc, etc. Mas, por outro lado, também se andam, se calhar, a fazer montarias em excesso. E o senhor disse muito bem, e eu costumo dizer, antigamente faziam-se jogos de solteiros e casados. Atualmente já não se fazem jogos de solteiros e casados. Faz-se uma festa, faz-se uma montaria. Não há mato. Não faz mal. O Albino tem um monte de silvas lá no fundo da horta, a gente vai trazer 2 matilhas e aquilo, há de sair lá alguma coisa. Parece que, de facto, estamos a caçar. Não estaremos a caçar demais, mas estamos a caçar mal. E aí o caçar mal, verdade seja dita, não vou apontar o dedo à tutela, porque a tutela não tem culpa da gente caçar mal. A tutela, quando muito, terá a culpa de nos deixar caçar mal, porque eles também não sabem, também não têm, eles também não têm informação. Se calhar não tanto por culpa deles, porque eles às tantas estão fechados nos gabinetes porque não têm dinheiro para meter gasolina no carro para irem ao campo ver as coisas. Verdade seja dita. Mas hoje, com os telefones, com a internet, eu penso que o que era importante, de facto, era haver uma consciencialização, quer da tutela, quer dos caçadores, que não sabemos o que é que se está a passar, mas temos a noção de que estamos a caçar mal. E eu pergunto se pode ser, de facto, esta uma conclusão, para já, que não sabendo o que se está a passar, nós pensamos que estamos a caçar mal. Posso responder? Posso? Alexandre Valente. Alguém quer o gelado? Só queria fazer 2 notas muito rápidas. A primeira é, de facto, uma constatação é inevitável. Há uma oferta cada vez maior de atos de caça, sejam montarias, sejam esperas, seja caça de salto. A oferta é muita. Isso traduz-se numa caça em excesso, como toda a gente tem vindo a dizer aqui, não sabemos efetivamente quais são os números. Eventualmente podemos ter alguns indicadores, mas esses indicadores estão muito longe de nos dar informações fidedignas. Este é um aspecto. O segundo aspecto é, a propósito de uma coisa que disse o Dr. Álvaro Moreira,
e que tem a ver com a utilização cada vez aparentemente mais vulgar de animais criados em quintas, animais de cativeiro, muitas vezes sem controle da sua qualidade genética, e a utilização desses animais se calhar faz mais moça às populações do que a caça propriamente dita. Os impactos que a libertação de animais que não são geneticamente puros pode ter efeitos muito maiores do que um excesso de abates nas zonas de caça, ao ponto de os espanhóis e os franceses já nem sequer contabilizarem animais que são abatidos em zonas fechadas para os seus registros de troféus, e em Espanha aparentemente parece que recentemente começam a fazer exames genéticos aos animais abatidos, aos veados abatidos, para apenas homologar troféus que sejam efetivamente de animais do ponto de vista genético puros. Portanto, há aqui duas coisas diferentes. Se calhar, por um lado, não sabemos bem se andamos a matar demais, andamos a oferecer muita caça, o que não pode não se traduzir em muitos animais abatidos, e por outro lado, esse aspecto genético parece também fundamental. Sim, sim. O António Luís Pacheco falou na questão das esperas e eu senti-me tocado porque eu sou esperista maioritariamente, pegando um pouco também nas palavras do Dr. Álvaro Moreira. É um facto que a caça maior é uma caça de troféu. Fundamentalmente estamos todos de acordo nisso. Penso que é um bocadinho generalização a mais dizermos que as esperas são exclusivamente uma caça de troféu. E era aqui que eu queria pôr a tónica. Porque eu, como esperista, também já tive a teoria de que nas esperas nós só atiramos aos javalis adultos machos de troféu, que sejam identificáveis como tal. No entanto, atualmente, se pensarmos em termos de gestão, e se aqui a tónica está no conhecimento dos efetivos populacionais, implica conhecermos não só o número de machos e de fêmeas, como também conhecer as classes de idade dentro de cada sexo. Implica que, pegando um bocadinho nas palavras do meu amigo Inácio, dos escritos de um técnico conhecidíssimo do país vizinho, a questão que se põe é se caçamos para gerir ou se gerimos para caçar. Eu acho que nesta fase do campeonato ainda estamos na questão de gerir para caçar. Ainda estamos a conseguir, estamos a tentar saber o que é que temos. Esta tem sido um dos grandes problemas que eu tenho discutido e que tenho insistido junto das pessoas que fazem caça maior. Não é possível caçar sem saber o que é que temos. Não vamos falar numa zona de caça, vamos falar numa região. Nós nunca sabemos se o javali que estamos a matar ou se aquela porca que vai com os bacros ao cevador se é a única que existe naquela zona. Portanto, efetivamente é preciso saber, é preciso controlar o que há. É preciso conhecer a estrutura das populações. E se passarmos, se conseguirmos dar o passo, se conseguirmos dar o salto para a forma de caçar para gerir, então as esperas aos javalis terão que passar também pela seleção dos animais a abater. E pode ser necessário abater uma fêmea não parida, pode ser necessário abater um juvenil, pode ser preciso estabelecer pertinência quanto ao consumo dentro das classes de idade. É aqui importante, e aqui eu concordaria com o doutor também, na questão que ele falou, que é característica de Espanha e de França e de alguns países da Europa, que é a questão dos precintos. Os precintos têm uma importância radical no meio disto tudo, porque teria que haver a indicação de que a zona de caça A ou B apenas poderia abater de espera aos javalis X animais do sexo masculino, X do sexo feminino, X até tantos quilos, Y até Z quilos. E consumindo-se os precintos, acabaram as esperas. Não concordo também muito quando se diz que fazendo esperas não se deve fazer montaria. Eu acho que é uma questão que depende exclusivamente das zonas, da capacidade de suporte das zonas e da forma como elas estão organizadas. Eu, sendo esperista e tenho um vício incrível de esperas, não sei, mas farei seguramente todos os meses no período da lua 6, 7 noites de caça, sempre que a minha atividade profissional me permite e a condição financeira igualmente, que essa é outra condição significativa nos tempos que correm, mas costumo dizer, e tenho patrocinado esta informação aos meus amigos, é que cada porco que eu cobro equivale a 10, 11 noites de espera. E essas 10, 11 noites de espera não implicam que eu não veja animais, não tenha porcos no cevador, simplesmente não atiro. Portanto, não penso que o facto de se fazer esperas não é
impeditivo de se poder fazer montaria, desde que se saiba o que é que se está a fazer, desde que a zona o comporte e desde que a organização da montaria seja aquilo que já se falou aqui. Infelizmente, vou terminar já, nós vamos para intervalo, vamos fazer um breve intervalo, 10, 15 minutos máximo dos máximos, porque temos coisas muito importantes para ouvir a seguir, na mesa a seguir. No entanto, só queria deixar isto claro, é que o importante é que as pessoas saibam o que é que estão a fazer. E, efetivamente, a grande adesão que a Caça Maior teve nos últimos 3 ou 4 anos em Portugal implica que muitas das pessoas estejam nesta área a praticar um métier que muitos deles não fazem a mínima ideia do que é e que o fazem apenas por consumo da carne. Isto levar-nos também à discussão do furtivismo. É um facto que em Portugal neste momento o furtivismo é intenso e não tem controle, mas atenção que o furtivismo dos tempos modernos já não passa pelo negócio da carne e pela venda para o restaurante, passa por outras coisas, passa se calhar pela comercialização dos troféus, passa pela satisfação de interesses pessoais das pessoas e da constituição de grandes paredes de animais naturalizados ou preparados para. Mas essa discussão ficará para a seguir, com certeza. É só mais um minuto. O Sr. Gueran queria dizer 2 palavras ainda. Duas palavras, eu também falo um bocadinho mais, mas julgo que fui relativamente económico nas minhas palavras iniciais, contando que depois agora as pessoas que foram questionadas para não estarem a correr nas respostas e porque o catering e as coisas têm algum timing, faríamos o pequeno intervalo, depois voltaria à mesma mesa, dar-se-ia tempo de responderem com calma, sem ser a correr. Isto não é uma resposta, eu só queria abordar aqui, porque de facto na minha intervenção não quis ir enfim, para temas concretos, como por exemplo os precintos, que o clube há muito tempo que reclama junto das autoridades. O Clube Português de Montanhas há muito tempo que reclama junto das autoridades, aliás, inclusivamente existe um protocolo já assinado com o Ofício Nacional de La Chasse e que envolveu o Presidente da Autoridade Florestal Nacional, mas que até agora, enfim, por razões que eu desconheço, não conseguiu andar para a frente. Falou-se aqui no problema da caça em fevereiro, também por causa dos javalis e eventualmente dos veados, etc, etc. São as milharias, no caso das milharias e dos mata-penduras, nós deixamos, em relação a isso, por isso também não quis referir, nas normas para organizações de montarias, deixamos expostas as nossas posições, mas eu queria aqui, em relação a tudo isto, dizer basicamente, queria ainda aqui fazer dois reparos. Primeiro, existe em Portugal muito o problema que é as pessoas aderem a um clube e depois defendem esse clube com unhas e dentes e muitas vezes são agressivos para os outros clubes. Estou-me aqui a referir aqui agora, a provocar aqui o Abreu Pacheco, que é, por exemplo, as pessoas que fazem esperas e criticam sistematicamente as pessoas que fazem montarias. Como sabem, eu tenho uma empresa de caça onde recebo toda a gente e, portanto, ouço frequentemente este tipo de críticas, tal e qual como ouço críticas ao contrário, não é? Aliás, eu normalmente levo porrada dos dois lados, porque como faço as duas coisas, as pessoas chegam lá e dizem mal de mim porque eu faço esperas, os que fazem montarias. E os que fazem montarias dizem mal de mim, aliás, os que fazem montarias dizem mal de mim porque eu faço esperas, e os que fazem esperas dizem mal de mim porque eu faço montarias. Portanto, quer dizer, eu acho que deve haver, efetivamente, algum equilíbrio. Caça é caça, e cada um escolhe o tipo de caça que pretende fazer, desde que a faça como deve ser. E fazê-la como deve ser, isso é que é importante. Pronto. Agora, um tema que eu me parece que é importante chamar a atenção, porque ele de facto é real, mas que me parece desajustado pôr-se neste momento em Portugal. Foi levantado por aquele senhor lá em cima, que eu pessoalmente não conheço, e não conheço o seu nome. Sim, senhor, o senhor Alexandre Valente. Bem, ponto 1. O problema da caça, digamos, em Espanha e em França não é igual. Ponto 1. Isto é preciso dizê-lo, porque é totalmente diferente. Nós temos, neste momento, em França, uma superpopulação de javalis e de corsos, devido ao modo de gestão que
foi feito em relação aos javalis e aos courros. Se me for dada a oportunidade, eu depois poderei falar 2 ou 3 minutos sobre isso. Eu tive com pessoas, responsáveis da caça há bem pouco tempo, há 2 ou 3 semanas aqui em Portugal, e vou-vos dizer que as autoridades francesas têm um problema gravíssimo com os javalis, porque é para destruir tudo. Neste momento, o número de javalis é de tal maneira elevado que a ordem é praticamente matar tudo o que aparecer. Pronto. Segundo ponto. Isto é curioso, quando nós aqui falamos e tal, não matar isto, ou matar assim, ou matar acolado, ou matar acolado. Bem, em Espanha, o problema da discussão, que foi aqui também levantado e abordado, é um problema totalmente diferente. Neste momento, o problema da discussão em Espanha é o problema dos cercões e o problema dos animais de cativeiro, etc, etc. Eu há dias tive a oportunidade, aliás, tenho tido a oportunidade de falar com eles várias vezes, e há dias, aliás, há um programa que passa no Caça e Pesca que aborda este assunto e que é discutido, e que há uma senhora que eu não sei, não sei o nome dela, mas que diz lá e com alguma razão, quem quer comer carne congelada, come carne congelada, quem quer comer peixe congelado, quem quer comer peixe fresco, come peixe fresco. Os que comem peixe fresco pagam um preço, os que comem peixe congelado comem outro. Trazer à questão, neste momento, a caça de cativeiro em Portugal parece-me absolutamente prematuro. Não quer dizer que não haja caça de cativeiro, particularmente na caça menor. Na caça maior são poucas as situações, haverá algumas com certeza, mas serão poucas. Além de que a caça de cativeiro, e o senhor falou em questões genéticas, a caça de cativeiro não é obrigatoriamente, o facto de ela ser criada em cativeiro não quer dizer que geneticamente não sejam puros, porque o senhor pode criar animais puros em cativeiro, como pode criar animais não puros em cativeiro. Pronto. Por outro lado, porque esta questão também é atual em Espanha, e como nós portugueses normalmente fugimos aos problemas que temos, e vamos importar alguns problemas que ainda não temos, podemos vir a ter, até era bom que o tivéssemos, quer dizer que o nosso estado de desenvolvimento se calhar seria outro, que é o problema dos arames e das medições e dos animais que são recusados, etc. Na Europa não existem cercões, nem existem cercões, ou no sentido de propriedades cercadas, por uma razão muito simples, meu amigo, é que na Europa respeita-se a propriedade privada, e em Portugal não se respeita. Este é que é o ponto fundamental, é que o problema das entidades que têm e que começaram por ter, repare bem, hoje, a maior parte dos veados, tirando da zona fronteiriça, a maior parte dos veados que existem nas zonas interiores, não estou a dizer todos, mas a grande maioria, vêm de propriedades que foram cercadas há 10, há 15 e há 20 anos. E foram essas propriedades que, apesar de não estarem abertas, mas que veados que foram saltando redes, etc, etc, que vieram a proliferar em determinadas zonas. Ora, portanto, a ação dessas reservas até foi positiva neste sentido. Mas a razão por que estavam lá as redes não era tanto para evitar muitas vezes que os veados saíssem, era para evitar que os furtivos entrassem. E é isto que nós temos de ter a noção. Não antecipar discussões que muitas vezes podem ser estéreis e que têm pouco interesse em si no momento atual. Porque nós ainda temos muito pouca caça maior. Nós temos que ter muito mais caça maior em Portugal para depois poder passar a discutir o problema dos cercões e disto e daquilo e daquilo outro. Acho eu, esta pelo menos é a minha opinião. Muito obrigado, só queria dizer isto. Vamos fazer um intervalinho. Só uma porque eu levantei o problema da introdução e da largada de animais que tivemos rural da Horteleira. Sim, está bem. Peguei no tema. Ok. A caça menor, há quem produza perdidos e codornidos curas, também há quem não o faz. Exatamente, com certeza. Então, vamos fazer um intervalinho, 15, 20 minutos, vamos beber um café.